Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Determine o vetor soma graficamente nos casos seguintes e calcule o seu módulo. Então olha só, dois vetores aqui, tá? Módulo de A é 6 e módulo de B são 2 unidades, né? São 6 unidades e aqui são 2 unidades, né? Concordando aí, vamos concordar certinho, vamos falar o português certo, né? Bom, repare que esses dois vetores aqui, aparentemente, são paralelos, certo? Bom, graficamente, somando isso aqui, eu ponho um seguido do outro, né? Ó. Nessa mesma direção aqui, ó. Certo? O outro vetor vai ficar aqui, ó. Esse daqui é o vetor B. E o vetor soma vai ser o quê? Um seguido do outro, vai ser isso tudo aqui, né? Então vai ser 6 mais 2. Certo? Ele só quer saber, ó, graficamente o vetor soma é tudo isso aqui, ó. O vetor soma, então, é esse grandão aqui é o vetor soma. Pronto. Tudo isso aqui, certo? Entenderam? Bom, o desenho não tem que ficar lindo, né? Tem que ficar entendível. Acho que vocês entenderam, né? Se eles são paralelos, é só colocar um atrás do outro e o vetor soma vai ficar o grandão. É como se fosse o deslocamento A e depois o deslocamento B. O vetor soma vai ser o deslocamento total. Simples. Agora o módulo do vetor soma, né, como os dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, os dois estão para lá, é só somar. 6 mais 2, isso igual a 8 unidades, tá? Então o vetor soma aqui, ó, vai ser o módulo do vetor A mais o módulo do vetor B. Tá? Simples assim. Vamos ver, letra B aqui, ó. Agora, os dois vetores, A e B, aparentemente são paralelos, certo? Só que tem sentidos opostos, tem a mesma direção, só que sentidos opostos. O A vai para a direita e o B vai para a esquerda. Então, nesse caso, né, eu vou subtrair um do outro, né? Se o A for um deslocamento e o B for outro deslocamento, então é como se eu fizesse só um deslocamento aqui, né? Então, eu vou colocar o B aqui, ó. O A... Sem régua assim fica uma beleza, né? Então tá aqui, ó, o A vem para cá e o B volta para cá. Então o vetor soma, né, vai ser esse aqui, ó. Aí você fala, não, mas não é soma, é a diferença. Não, na verdade é a soma. Porque eu estou somando os vetores exatamente como eles foram apresentados, tá? Do tamanho deles. Tá? A diferença eu teria que inverter um deles, mas o vetor soma tá certo. Então é o A mais o B. Então eu vou para lá 8 unidades e volto 4. É como se eu tivesse só andado 4 unidades. Tá? Então, nesse caso aqui, o módulo do vetor soma vai ser o quê? O módulo do maior deles, que é o A, menos o módulo do menor deles, que é o B. Então, o módulo do vetor soma vai ser o quê? 8 menos 4, que dá 4 unidades. Certo? Tranquilo? Tá. Agora, os vetores estão perpendiculares entre si. Bom, perpendiculares entre si, aí lembra o quê? O triângulo retângulo, certo? Então, está aqui o vetor A, ó, graficamente, está aqui o vetor A, e o vetor B é soma, né? Então, foi para cima, ó. Devia ter pensado antes, né? Então, está aqui ó, o vetor soma, aqui, pela regra do paralelogramo, né? Vai ser daqui para cá, ó, certo? Então, essa figura aqui ó, é um triângulo retângulo, onde esse cateto tem 4 unidades e esse cateto aqui, que é o mesmo tamanho desse vetor, tem 3 unidades. Tá? Esse aqui é o triângulo pitagórico. Tá? Então, esse vetor soma aqui vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. O correto é você fazer o quê? Módulo do vetor soma ao quadrado é o módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado. Certo? Só que esse triângulo aqui, retângulo, que tem um cateto 3, o outro cateto 4, a gente já sabe de cara que a hipotenusa vai ser o quê? 5, né? Ou se os catetos forem múltiplos de 3 e 4, a hipotenusa vai ser múltiplo de 5. Então, esse vetor soma aqui, sem precisar fazer cálculo, né? Já tendo feito, já tem decora esse cálculo. O módulo do vetor soma são 5 unidades, ok? E aqui o último aqui diz o que? Está aqui o vetor A, o vetor B, módulo de A e B igual a 3 unidades, e o cosseno de 60 é meio, tá? Minha impressora aqui não está configurada direito, alguma coisa errada que sai, o meio sai assim, ó. Eu não posso mais escrever o meio assim, mas tá lá.
Tá? Então, vetor A e vetor B. Agora a gente vai usar o quê? A lei dos cossenos, né? Que a lei dos cossenos diz o seguinte, que o módulo do vetor soma ao quadrado é o módulo de um dos vetores ao quadrado mais o módulo do outro vetor ao quadrado mais duas vezes o módulo de um vetor vezes o módulo do outro vetor vezes cosseno do ângulo formado entre eles. No caso aqui, o cosseno do ângulo formado entre eles é 60 graus, né? E cosseno de 60 é meio. Aí você fala, mas eu só aplico a regra do cossenos para esse caso aqui? Não, você pode aplicar a regra do cossenos para todos eles. Só que vai ser muito trabalho você montar essa equação toda aqui, quando você sabe que o resultado vai ser a soma. E aqui o resultado vai ser a diferença. E aqui o resultado vai ser o teorema de Pitágoras, tá? Porque olha só, a lei dos cossenos aqui, ó, é praticamente um teorema de Pitágoras. Ó, isso aqui é o teorema de Pitágoras. Só que, por exemplo, quando o ângulo é 90, cosseno do 90 é 0. E 0 vezes qualquer coisa dá 0 e desaparece. Então é a mesma coisa. Tá? Agora, esse daqui que o ângulo não é nem 0, não é nem 180 e não é nem 90, é um ângulo diferente disso tudo aqui, aí o ideal é usar a lei dos cossenos, né? Apesar que dá para resolver isso aí graficamente pela geometria. Tá bom? Se alguém quiser, depois eu faço um pela geometria aí. Mas esse daqui pela lei dos cossenos vai ser o quê? Então, módulo do vetor soma ao quadrado vai ser 3 ao quadrado, 9 mais 3 ao quadrado, 9 mais 2 vezes 3 vezes 3, 9, vezes cosseno de 60, que dá meio. Bom, esse 2 vezes meio dá 1. Então, vai dar 9 mais 9 mais 9 dá 27. Então, vai ficar aqui o módulo do vetor soma ao quadrado vai ser 27. Então, o módulo do vetor soma vai ser raiz quadrada de 27. De 27, eu estou pensando na resposta. 27 é 9 vezes 3, então raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 3 unidades, ok? Tá? Não é difícil, é relativamente simples, tá? Se você tiver alguma dúvida, que é louvável, dúvidas são sempre louváveis, tá? Dúvida é bom ter dúvida. O que não pode é a pessoa ter dúvida e fingir que não tem dúvida. Então, se você tem dúvida, poste nos comentários aqui a sua dúvida, que eu terei o prazer de responder e tirar a tua dúvida e ajudar você a elucidar a sua dúvida, tá bom? Dá um joinha aí, dá um like nesse vídeo aí, aperta aí o joinha para cima, tá bom? Compartilha com as pessoas que você conhece e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? É isso aí e até a próxima.